Olha, vamos nos situar. O ano é 2026. E aquele cenário corporativo que a gente conhecia, sabe? Baseado em relatórios anuais, promessas de boa governança. Bom, ele ruiu. Depois de uma série de crises, de escândalos, de quebras de confiança, uma palavra que antes ficava meio relegada ao departamento jurídico virou a condição central para a sobrevivência de qualquer empresa: conformidade. O material que a gente vai analisar hoje nos coloca diante de uma pergunta que é inevitável. Nesse novo mundo, a adoção de tecnologias de rastreabilidade, como o blockchain, é a única salvação? A única forma de provar o que se faz? Ou a gente está caindo na armadilha de acreditar que uma ferramenta, uma tecnologia, pode consertar um problema que, na essência, é humano, é cultural? Eu vou defender que a tecnologia não é mais uma opção. Ela é a espinha dorsal de um novo sistema operacional, um baseado em prova, e não mais em confiança. E eu vou argumentar que essa corrida pela solução tecnológica, embora seja compreensível, é também perigosa. A gente corre um risco muito grande de criar uma fachada de conformidade, sabe? Um tipo de compliance washing, enquanto ignoramos a necessidade que é urgente de uma revolução de verdade na cultura e na ética das organizações. A ferramenta, por mais sofisticada que seja, ela não conserta a mão que a opera. A minha posição parte de um diagnóstico que eu acho que é brutal. A confiança acabou, ponto. Aquele modelo em que um selo de sustentabilidade ou, um relatório auditado uma vez por ano bastava, isso simplesmente não existe mais. A gente viu na prática que sustentabilidade sem prova vira fumaça, vira um risco que quebra a empresa. O discurso bonito não sobrevive ao primeiro escândalo, né? E não precisa ir longe, é só olhar para os casos recentes aqui no Brasil. O rombo bilionário da Americanas, a crise na Light, isso não foram eventos isolados, foram sintomas de um sistema opaco, um sistema que se tornou caro demais. O custo da fraude, da má-fé, ficou impagável. É nesse vácuo de confiança que a tecnologia entra. E não como modismo, mas como uma necessidade. Quando o material diz que o registro imutável é a sentença de morte para a fraude, olha, não é um exagero. A gente está falando de prova criptográfica. Foi você que o colocou ali. É um nível de certeza que a gente nunca teve antes. Isso automatiza a conformidade e torna a manipulação de dados, pelo menos em tese, obsoleta. Sim, eu concordo com o diagnóstico. A desconfiança é sistêmica e o custo da opacidade, de fato, se tornou insustentável. Onde eu divirjo é na solução. Você diz que a tecnologia é a sentença de morte para a fraude, mas o próprio material que estamos analisando aponta para uma arrogância executiva, uma cultura de bônus manipuláveis. Isso é um problema de gente, um problema de incentivos, de ética. A tecnologia não corrige a ganância, entende? Ela não impede um executivo de pressionar um funcionário a inserir dados falsos no sistema. A ferramenta registra o que é inserido. Se a cultura de burlar o sistema continua, a tecnologia só vai registrar a fraude de forma mais eficiente. O próprio material alerta que implementar blockchain não é barato nem rápido. A minha preocupação é que ao focarmos toda a nossa energia e investimento na ferramenta, a gente se dá uma desculpa para não fazer o trabalho mais duro, que é o de reformar a cultura organizacional. A gente está comprando uma solução cara para nos sentirmos seguros, mas mascarando os mesmos comportamentos antiéticos de sempre. É o compliance washing na sua forma mais sofisticada. Mas aí é que tá. O mercado não tá mais esperando por essa transformação cultural idealista. Ele tá impondo a realidade agora. Vamos pegar um caso concreto que o material aponta que é quase inacreditável. O Fundo Clima no Brasil. Tem mais de 11 bilhões de reais parados. O dinheiro existe, os projetos existem, por que o dinheiro não chega na ponta? A resposta é simples: falta prova. As empresas chegam lá com planilhas, com relatórios, mas não conseguem provar de forma contínua e auditável o que fizeram. Não é uma questão de querer, é uma questão de poder. E é aqui que a tecnologia de mensuração, relato e verificação, o tal do MRV, entra, que na prática é a capacidade de provar, com números e dados contínuos, o que você diz que está fazendo pelo clima. Quem domina isso hoje não está só cumprindo uma tabela, está acessando um capital que o concorrente não consegue.
A falta de rastreabilidade já virou na prática um critério de exclusão. O seu exemplo é excelente, mas ele ilumina justamente o meu ponto, só que por um outro ângulo. Se o acesso a esses 11 bilhões e a todo o capital verde que está surgindo depende de uma tecnologia que, como a gente concorda, não é barata nem rápida de implementar, o que a gente está criando na prática? A gente não está erguendo uma muralha tecnológica que apenas as grandes corporações conseguem escalar? Pensa no pequeno ou médio produtor inovador, na startup de bioeconomia que tem uma solução incrível, mas não tem capital para investir numa infraestrutura de blockchain de ponta. Ao tentarmos resolver um problema de confiança, a gente não corre o risco de criar um problema ainda maior de concentração de mercado e de exclusão competitiva? A solução para a opacidade pode acabar, no fim, sufocando a inovação na base da cadeia? Eu vejo a sua preocupação com a exclusão, mas eu acredito que o efeito no médio prazo é exatamente o oposto. Essa tecnologia força o fim daquela lógica do a culpa é do fornecedor. Com a rastreabilidade ponta a ponta, a corresponsabilidade se torna objetiva, matemática. Aquele espaço cinzento onde a grande empresa podia empurrar a responsabilidade para o elo mais fraco da cadeia, ele simplesmente desaparece. Cada etapa, desde a matéria-prima lá do pequeno produtor até o produto na prateleira, fica registrado num livro-razão imutável e distribuído. Isso não exclui o pequeno, pelo contrário, força a sua formalização, a sua integração numa rede de maior valor. Plataformas tecnológicas podem, na verdade, diminuir a barreira de entrada, porque padronizam processos e dão acesso a mercados que antes eram inatingíveis para esses produtores. O que exclui hoje é a informalidade, é a opacidade. A transparência forçada pela tecnologia pode ser o maior fator de inclusão que a gente já viu. Olha, no papel a teoria é perfeita. E eu concordo que o potencial inclusivo existe. Mas a realidade da implementação no Brasil é bem mais complexa. Eu já participei de projetos de implementação assim. No PowerPoint era uma maravilha. Na prática, vira um pesadelo. De integração com sistemas legados, de resistência das equipes e principalmente da realidade do campo. Como você implementa um sistema unificado e digital em cadeias produtivas tão fragmentadas como as do agronegócio na Amazônia ou da mineração em áreas remotas? A gente está falando de lugares com acesso precário à internet, com níveis de letramento digital muito diferentes. A tecnologia não chega lá sozinha. A implementação pode se tornar tão cheia de falhas, de exceções, de gambiarras, que no fim você cria só umas ilhas de transparência num oceano que continua opaco. E o pior, a existência dessas ilhas dá uma falsa sensação de segurança, de que o problema foi resolvido, quando na verdade ele só foi maquiado. A complexidade é real, eu não nego isso, mas a gente precisa colocar os custos na balança. O custo da implementação versus o custo da inação. E o custo da inação hoje se tornou terminal. O material que a gente analisou é direto, é brutal nesse ponto. Depois a gente vê casos como o do Banco Master e outros colapsos por fraudes que custaram bilhões. A citação é: qualquer investimento em tecnologia e infraestrutura de dados agora parece fácil e barato. Pensa bem, quanto custa o colapso da reputação de uma marca? Quanto custa ser sumariamente excluído de mercados internacionais porque você não consegue provar a origem do seu produto? Quanto custa a sua empresa simplesmente desaparecer do mapa? Diante disso, o investimento em tecnologia deixa de ser um custo e se torna a apólice de seguro mais barata que você pode comprar. É um seguro de sobrevivência. Olha, eu não fico convencida por essa linha de raciocínio, porque ela simplifica demais a equação do custo. O custo não é só o cheque que você assina para a empresa de software. O custo real, e que é muito maior, é o da transformação organizacional. É o custo de treinar centenas, talvez milhares de pessoas. É o custo de redesenhar processos que funcionam de um certo jeito há décadas. E o mais caro e mais difícil de todos, o custo de mudar a mentalidade das pessoas. Uma implementação apressada feita só pela pressão do mercado, sem o devido preparo cultural, pode ser um desastre. Pode gerar mais caos, mais atritos internos e abrir novas brechas de segurança que antes nem existiam. A questão fundamental não é se a gente deve investir,
mas como e com que profundidade esse investimento dialoga com a cultura da empresa. Sem essa base, a tecnologia mais cara do mundo vira só uma casca vazia, um projeto fracassado que custou milhões. Mas o mercado não vai esperar a cultura de ninguém amadurecer. O navio está afundando e discutir a cor do colete salva-vidas é um luxo que a gente não tem. O que estamos vendo em 2026 é um ponto de inflexão, uma correção tardia e brutal depois de anos de complacência. A desconfiança sistêmica tornou a prova criptográfica uma necessidade, não uma escolha filosófica. O mercado não pergunta mais se você é confiável. Ele exige que você prove, de forma contínua, auditável e em tempo real. Ignorar que a tecnologia é o centro dessa nova governança é como, sei lá, tentar navegar no oceano usando um mapa de estradas. É ignorar a realidade imposta pelo capital, pelos reguladores e pelos próprios consumidores. O futuro próximo não é sobre confiança, é sobre prova. Quem não provar, está fora do jogo. Para mim, essa nossa troca de ideias só reforça a dimensão gigantesca do desafio que a gente tem pela frente. Eu concordo plenamente com você. A era da conformidade baseada na palavra, no relatório, acabou. A exigência de prova é um fato, é o novo normal. Onde eu insisto em discordar é no protagonismo que a gente dá para a ferramenta. A tecnologia é, sim, uma ferramenta potentíssima, talvez a mais potente que temos hoje para atacar esse problema. Mas ela continua sendo só isso, uma ferramenta. E o sucesso de qualquer ferramenta depende inteiramente da cultura, da ética e da governança da organização que a utiliza. Sem essa transformação fundamental de valores e comportamentos, a gente corre o sério risco de apenas construir uma prisão digital mais sofisticada, onde continuamos a cometer os mesmos velhos crimes. Fica claro, então, que a demanda por prova e rastreabilidade é um caminho sem volta. O debate não é mais sobre a necessidade disso, mas sobre como essa transformação massiva vai ser conduzida. Se vai ser uma imposição puramente tecnológica, um choque de realidade para quem não se adaptar, ou uma evolução mais integrada entre sistemas, cultura e governança. O material que analisamos hoje deixa claro que a hesitação não é mais uma estratégia viável. A questão para quem nos ouve não é mais se, mas como e com que velocidade. E para quem não entender isso, a exclusão do mercado não é uma ameaça futura. 2026 é execução. O SBCE saiu do discurso e entrou no cronograma. Na próxima dose regenerativa, vamos falar sobre o roadmap de implementação do SBCE em 2026. O que começa, o que trava e quem fica para trás. Acompanhe aqui no Spotify.